também ler a sua. Eu tenho certeza que você já leu sobre erros de pessoas lá. Você já leu ou não? Deus poderia muito bem ter tirado aquela parte, não é? Onde Pedro negou Jesus 3 vezes. E aí Pedro ia passar como só o cara que andou por sobre as águas. Mas por que que Deus não tirou? Porque Deus entende, irmão, que nós podemos aprender com os nossos erros, com os erros dos outros, nós podemos aprender com os nossos acertos e com os acertos dos outros. E olhando para a vida do Paulinho, para a Débora, conversando com a Kelly, né, nós falamos, puxa, vamos fazer um pouquinho diferente? Vamos falar sobre algumas coisas, vamos separar algumas perguntas, vamos deixar eles compartilhar um pouquinho de como tem sido a vida deles. E nessa noite, querido, você vai ser inspirado, não apenas pela palavra, mas pela unção que está na vida deles, pelos acertos que eles têm tido. Então fala comigo, fala assim, Paulinho e Débora, eu estou aqui para aprender com vocês. Amém? Então, Paulinho e Débora, sejam bem-vindos à nossa igreja, não é? Que coisa maravilhosa, né? Estar aqui, né? Estou me sentindo uma pessoa diferente hoje, não é? E eu queria que você tivesse a oportunidade de dar um oi para o pessoal, dar um oi para a igreja, depois você vai... Paz. Boa noite, igreja. Amém? Deus é bom? Amém? Amém. Para quem não me conhece, eu sou o Paulinho. Amém? Ah, tá bom, pode falar, Paulinho, desculpa aí, te interrompi. Esposa da Débora. Nós somos casados, temos 3 filhos, abençoados, temos o Ministério de Integração, né, junto com vários irmãos que nós amamos, participamos, eu tenho uma liderança na diretoria da igreja também, né, e nós participamos, congregamos e adoramos servir a Deus porque Ele tem nos direcionado a um caminho correto, Ele tem nos direcionado, nos ensinado de que maneira andar, de que maneira você encontrar soluções para tudo aquilo que você precisa durante o seu dia a dia. Amém? Amém, amém. Paz, igreja, eu sou a Débora do Paulo. Amém? Isso aí. E é uma honra essa noite nós estarmos aqui, falando um pouquinho de como é adorar o Senhor e ter uma vida consagrada a Ele. Amém? Deixem as suas mentes abertas, porque o Pai vai falar essa noite através das nossas vidas, nós temos toda a certeza. Amém. Amém? Glória a Deus. Então vou trocar aqui com o James, falou, troca o microfone com eles. Aí, James, aí você dá um gás no volume deles aí para todo mundo ouvir a história do Paulinho, tá bom? Aí. Glória a Deus. Aí, glória a Deus. Então vamos lá, para a gente ir para aquilo que interessa, né? E eu queria que, Paulinho, que você e a Débora compartilhassem um pouquinho. A gente sabe que quando a gente fala sobre, não é família, muitas coisas acontecem e nem sempre elas acontecem como a gente quer, né? Tem alguém aí que já ficou desempregado, já foi mandado embora alguma vez aí? Quem compartilha disso, né? E eu queria perguntar para vocês, né? Desde quando vocês trabalham, não é? Se vocês já foram mandados embora ou não? E nesse período, como é que foi a vida, né? Foi um inferno, um céu? Conta aí para nós. Eu comecei a trabalhar desde 9 anos, né? E trabalhei um período junto com os meus pais, na lavoura, né, na roça, é isso mesmo. E chegou num determinado ponto em que nós decidimos a sair, né, deixar a agricultura, deixar a lavoura e se mudar para uma cidade próxima. E quando tudo isso aconteceu, eu acabei me desligando do meu pai e da minha mãe e eu acabei vindo para Bauru. Comecei a trabalhar numa empresa e trabalhei nessa empresa durante 20 anos. Chegou um determinado dia que a empresa decidiu me mandar embora, me desligar junto com outras pessoas, e eu acabei me sendo desligado, né? E aquilo foi assim, é um choque, porque você vive a tua vida 20 anos dentro de um lugar, né? E quem já trabalhou durante muito tempo, ou quem trabalha, você sabe que você se dedica a tua vida ali, você vive aquele mundo ali. Então você não tem tempo para pensar em outras coisas, até porque a gente era muito cobrado. Então você acaba
se isentando do mercado de trabalho. Por quê? Porque você está trabalhando, você tem 20 anos, né? E aquilo abalou. Aquilo por um período ele acabou me chocando, porque eu virei para mim mesmo naquele dia, e eu disse assim: e agora, o que eu faço? Né? O que eu vou fazer agora? Para onde eu vou? O mundo que eu trabalhava, que eu vivia, era um mundo que ele estava tendo uma mudança de mercado. Então, para eu sair daquela empresa, para migrar para uma outra empresa, era praticamente impossível. Mas eu já tinha tido a oportunidade de conhecer a palavra ali, né? Então Deus, Ele foi me dando direção, né? Ele foi acalmando o meu coração, tirando de mim aquele desespero, né, que eu tinha, porque dá um desespero, porque, e agora? Família, esposa, filhos, né? Mais adiante eu vou falar um pouco mais de um outro milagre que vem de encontro com tudo isso que eu estou falando aqui. E eu disse: Deus, está em tuas mãos. Eu preciso da tua direção, da tua sabedoria, enfim. E aí ele foi abrindo a minha mente, foi me dando ideias, né? Eu abri uma empresa de representação, ele diz: vai trabalhar para você, deixa de ser um CLTista e vá trabalhar. Aí eu abri uma empresa de representação. A minha empresa de representação, ela foi abençoada por um período de uma empresa que me convidou a trabalhar, uma empresa que no passado, né, já havia feito algumas sondagens, né, para que eu fosse trabalhar com eles de CLTista. Essa empresa acabou me contratando como um representante, e essa empresa, por um período, ela me deu uma ajuda de custo. Olha como Deus é bom, coisa que ninguém mais estava fazendo. E aquilo foi me suprindo até que eu conseguisse avançar com a minha empresa. Porque quem tem empresa sabe como é. Você começa um trabalho e não é do dia para a noite que você consegue ter um retorno. Você não consegue. Mesmo que você seja muito conhecido, eu sou fulano da empresa tal, agora eu tenho a minha representada, estou no mesmo segmento, tenho o mesmo produto, ou melhor, simplesmente o comprador ele não vai falar: legal, agora eu vou comprar. Não. Então, essa ajuda, né, que Deus, porque eu chamo isso de uma grande bênção, porque até então isso não existia, ninguém fazia isso, mas a pessoa que me contratou falou: vem trabalhar comigo, eu vou te dar uma ajuda de custo durante um período, e aquela ajuda de custo, ela me supriu, para que eu conseguisse avançar com a minha empresa, né, e no dia que eles me disseram: a partir de hoje, não tem mais essa ajuda. Só que eu já tinha plantado a semente e já estava começando a dar fruto. Exato. Então a confiança em Deus me levou além. Isso é uma coisa interessante, irmãos, porque muitas vezes a gente se desespera quando as coisas não acontecem como a gente quer, não é? E a gente está acostumado às vezes a trabalhar com uma carteira registrada, com algo assim, e quando um problema se levanta, tem muita gente que joga as fichas, não é? Desiste de viver, desiste do casamento entra em crise, não é? Então é importante isso que o Paulinho acabou de compartilhar, porque não é porque algo não está dando certo que isso não é uma fase que pode passar. Então está aqui uma situação que o Paulinho mesmo disse, não é? Deu errado, e aí? Se reinventa, conta com Deus, conta com auxílio, não é? E aí a Débora agora vai acrescentar: mas quando aconteceu isso, Débora, você falou: Paulinho, vai embora de casa, né? Homem desempregado aqui não presta, foi isso que você falou ou não? É assim, eu sempre, assim, lendo muitos livros, aprendendo muito na palavra, eu aprendi a ter confiança no Pai. Eu tinha certeza que Ele ia abrir uma porta. Eu não sabia qual que era, mas Ele já estava falando no nosso coração que o trabalho que o Paulo estava desenvolvendo em São Paulo, porque ele ficou 7 anos em São Paulo. Eu fiquei aqui com as crianças, né? Viajando. E assim, e a gente já via essa necessidade, eu ficava meio doida sozinha com as crianças, né? E a gente já via essa necessidade, e Deus já estava falando no nosso coração. Mas quando aconteceu, né? Quando aconteceu foi realmente algo muito complicado, porque de repente ele tinha um salário X e ele ficou com um seguro-desemprego que era R$ 1.200,
Né, para uma família do nosso porte, né, uma família grande, era impossível você viver bem. Né? E aí, assim, eu falei, vamos dobrar o nosso joelho que Deus vai nos direcionar. Amém. E as coisas foram acontecendo, foi fluindo. E glória a Deus. Amém? E aí o que você fez? Nesse inteirinho, você viu que o Paulinho estava desempregado. E aí você deixou nas costas dele porque é responsabilidade do homem prover? Ou você, como mulher, decidiu fazer alguma coisa? Então, quando eu mudei para cá, né, nós tínhamos as crianças e eu engravidei. E o Paulo trabalhando em São Paulo, ficou meio complicado para eu trabalhar, né, um trabalho fixo no dia a dia. E eu fui pedindo para Deus assim, pai, eu preciso complementar a renda nossa. Me dá estratégias, o que eu posso fazer? E aí Deus me deu assim deu uma ideia para a gente. Nós comprávamos produtos e eu fazia a revenda em Bauru. Só que eu conseguia conciliar com o meu horário, né? E assim nesse período que o Paulo ficou desempregado, ajudou bastante. Né? É claro que depois teve outra parte da novela, que eu comecei a ter muita inadimplência, mas a gente começou a economizar, a gente começou a buscar estratégias para que não faltasse nada na nossa casa. Amém. E isso é algo muito interessante mesmo, irmãos, porque, infelizmente, tem muitas pessoas que têm esse, né, de assim, o homem tem que colocar tudo em casa e o problema dele se não colocar. Né? E quando a gente olha pela Bíblia e a gente olha pelos princípios que Deus zela, a Bíblia fala sobre uma mulher auxiliadora, né? E próprio Salomão, quando ele vai falar, diz que a mulher ali, né, no Velho Testamento, ela fazia coisas que completava a renda, não é? Costurava e fazia coisas desse tipo. Então o homem sim, pela Bíblia, é o cabeça do lar, o homem sim não pode ter a preguiça, e eu falo que se os dois têm que catar a latinha, o homem tem que ser o primeiro aí. Né, o homem tem que ser aquele que vai fazer. Quando eu digo isso, tá passando um perrengue e não tem dinheiro para nada. Não é quem tem que ter esse gás de dar o primeiro passo é o homem sim, contudo, não tem desmérito, não é desonroso, muito pelo contrário, é bíblico a mulher gostar de trabalhar, a mulher fazer coisas que vai complementar a renda, não é? Então talvez você está aí, o seu marido não está conseguindo emprego e está todo mundo passando fome porque você está esperando algo. Né, mas entre um homem fazer um bolo e uma mulher fazer um bolo, eu prefiro comer o bolo da mulher, porque normalmente, né, irmão, você sabe o que eu estou dizendo ou não? Quem aqui é homem e já fez bolo aí? Sabe, irmão, não dá muito certo normalmente, né? O Samuel levantou a mão ali, eu estou imaginando o bolo do Samuel, né? Só imagino, mas não quero comer, não é verdade? Então eu falo assim, quando criou-se a situação, não só o Paulinho correu atrás, quanto a Débora também correu. Então repete comigo, diga assim, na minha família, nós somamos forças. Diga, na minha casa, o homem trabalha bastante e a mulher trabalha também. Amém? Agora eu quero avançar um pouquinho dentro disso, desse bate-papo nosso aqui, que vai nos inspirar, já está nos inspirando. Não é? Em meio a isso, faltava dinheiro e aí começa a entrar serviço, o Paulinho começa a representar e aquele negócio. E aí, como é que fica o dízimo, como é que ficou a oferta, como é que ficou, dão ou não dão, deu ou não deu, faltou, Deus que se resolva com as coisas dele. Compartilha aí um pouquinho para mim como funciona isso com vocês. Quando você aprende a palavra de fato e de verdade, porque existem duas estações, pelo menos na minha vida foram duas estações. Antes do dízimo, das ofertas, e depois do dízimos e das ofertas. Quando você conhece, quando você entende a palavra, você não tem dúvida naquilo. No dia que eu conheci a verdadeira palavra sobre o dízimo, eu disse para Deus, Senhor, a partir de hoje, independente da situação, eu não vou te roubar mais. Né? Porque diz lá, a palavra diz, né? Me roubareis? Sim, todavia me roubais. E sempre, dízimo na minha vida foi prioridade. Do dia que eu aprendi isso, independente da situação, eu me tornei um dizimista e sou dizimista. Eu tenho uma empresa, eu emito nota das comissões,
99% dessas comissões elas são pagas via depósito bancário. O que eu faço no dia desse depósito, que eu recebo essa comissão? Eu vou no banco, eu pego um envelope de depósito, eu escrevo nele dízimo, eu já conferi um relatório, porque isso, como é venda, isso vem um relatório para conferência e emissão dessa nota, e eu confiro se está errado, se acerta, enfim. Eu chego no banco, o que eu faço? Eu já sei quanto eu tenho, eu já sei quanto que é o dízimo, eu saco isso, eu ponho no envelope, eu lacro no envelope, eu guardo no envelope. E assim, o meu dízimo é dessa forma. A mais, não interessa. Fora isso, eu vou para pagar as minhas contas. Isso não tem nem mais e nem menos. Dízimo é 10%, não é 11%, não é 15%, não é 20%. Ofertas. Uma outra coisa é que as pessoas, elas têm uma maneira de pensar, de encarar a questão das ofertas. Oferta é algo tão importante quanto um dízimo. Você devolve aquilo que Deus te abençoou. Se você recebeu X, 10% daquilo é de Deus e a oferta, para mim, ela é encarada como uma semente. Então, se eu tenho um sonho de ter algo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que plantar. Se eu preciso colher, eu preciso plantar. E aconteceu algo recentemente, no meu trabalho. Eu tenho uma sociedade com o Marcelo, ele está até aqui, ele pode até contribuir aí comigo. A gente vende um determinado produto, que todo lugar que você vai tem. Todo lugar, você vai numa farmácia tem, num supermercado tem, todo lugar tem. Nós começamos um trabalho, e aquilo começou a caminhar, a ter um pequeno retorno, e parou. Por conta de mercado, por conta de concorrência, por conta de uma série de coisas. E a gente sabe que aquilo é um produto que vende. Existe uma necessidade. Porque tem coisa que você compra, se você quer. Se você não quer, você não compra. Esse produto, ele tem uma necessidade. A indústria usa o produto. E aí aquilo começou a me incomodar. Deus, eu tenho sido fiel a Ti. Eu preciso de uma estratégia, de uma direção. O meu produto é bom. A empresa que eu vendo é uma empresa séria, honesta, pessoas honestas. Eu preciso de uma inspiração, de uma direção, de uma sabedoria, porque não dá para ficar do jeito que está. Aí eu liguei para o Marcelo, a gente estava conversando, e me veio uma ideia, uma inspiração. Falei, Marcelo, a gente conhece o produto que a gente tem. A gente é fiel a Deus, nós somos dizimistas. Porque numa sociedade é que nem marido e mulher. Você precisa falar a mesma língua. Porque não adianta ele ser fiel a Deus e eu não ser, eu vou atrapalhar a vida dele e vice-versa. Nós somos fiéis, você é fiel, eu sou fiel. Nós precisamos fazer algo diferente. Eu tive uma ideia. Esquece o dízimo, porque nós já somos, então isso aí tem que ser e acabou. Isso é lei, né? A partir de hoje, tudo que nós vendermos do nosso produto, o que você acha da gente separar 10% desse produto e ofertar isso para Deus? Você tem lá seu dízimo, oferta. Ele falou para mim, está ótimo, eu topo e vamos embora. O que nós começamos a fazer? Isso há uns 6, 7 meses. Nós começamos então, naquele pouco, que já se tinha, que já estava se vendendo, nós começamos a ofertar 10% do produto como oferta na casa de Deus. Como oferta. E as coisas, elas começaram a ter um novo rumo, elas começaram a mudar. Clientes que eu fazia um trabalho há 18 meses, eu ligava,
Quantos meses, Paulinho, você ficava insistindo com o cliente? 18 meses. Nós fomos comprar uma pipoca, a menina abriu uma embalagem de pipoca toda engordurada, toda cheia de óleo. Eu falei, me dá essa embalagem. Falei, o que você vai fazer com isso? Eu falei, eu vendo esse produto. Eu preciso saber quem é, da onde que é que eu vou ligar para esse cara. Ela falou, mas está toda suja, toda engordurada. Eu falei, me dá. Fui no banheiro, limpei aquele óleo nojento, guardei. Cheguei em casa no dia seguinte, entrei no site, procurei. Tinha um universo de produto. Falei, eu vou ligar para esse cara. Liguei. A recepcionista falou assim, é o primeiro contato? Falei, sim, só por e-mail. Falei, ótimo, me dá um e-mail do cara. Montei um e-mail com a apresentação, com tudo, mandei, né, porque eu tenho lá o recurso, né, para você confirmar se ele leu ou não. O cara leu, falei, o cara leu, vou ligar para ele, vai me atender. O senhor já mandou um e-mail? Já. Espera que ele vai te responder por e-mail. Foram 18 meses. Às vezes era de semana em semana que eu mandava um e-mail, às vezes era de 15 dias, às vezes era de 30. Tinha dia que eu tinha vontade de, sabe? Meu Deus, me ajuda. Quarta-feira da semana passada, eu estava acertando minhas coisas para ir no outro cliente. O telefone toca. Olhei um número que eu não conhecia, atendi. Eu queria falar com o Paulo, da empresa X, tal, assim. Falei, não, pois não, é ele, pode falar. É o fulano de tal da empresa tal. Dobrei o meu joelho naquela hora. Deus, obrigado. Então, porque nós estamos desenvolvendo um produto e nós sabemos que vocês fazem, parará. Falei, fazemos sim, tal. Começamos a conversar. Ele virou para mim e falou, quando que você pode vir aqui? Falei, eu não posso ir amanhã e na sexta porque eu tenho uma viagem fora, né? Também de um outro cliente que a gente já vinha trabalhando há muito tempo e que só lia os e-mails e não retornava. Você pode vir aqui segunda-feira? Posso. 8 da manhã, você pode? Posso. Sair da minha casa de madrugada na segunda. Cheguei lá, pessoal, desenvolvimento, marketing. Então, a gente queria essa embalagem. Falei, eu faço. A empresa que eu represento. Colhi todas as amostras, todas as informações, mandamos para a fábrica, mandamos o orçamento. E, em nome de Jesus, amanhã o pedido vai estar fechado. Se não amanhã, terça, quarta, vai ser fechado. Eu vou vir aqui dizer para vocês, lembra? Aconteceu. Então, tudo aquilo que nós começamos a plantar com relação à oferta, foi um retorno de Deus. Por quê? Vamos ser ousados? Muitas das vezes a gente precisa ser ousado. Não adianta a gente só declarar que precisa, né? Ser só dizimista, declarar que precisa e ficar parado de braço cruzado em casa dormindo. Não vai acontecer. Não vai acontecer, não adianta. Então o que você precisa? O que nós precisamos? Ser ousados. Ser ousados. É crer naquilo que não se vê. É crer naquilo que não se vê. Isso mesmo. Isaías 1:19, ele disse, se me der ouvido, se me ouvir, se me escutar, né? Se prestar atenção, comereis o melhor dessa terra. Isso mesmo. Lá em Filipenses 4:19, ele diz, meu Deus vai me suprir todas as minhas necessidades. Então, com base nisso, com base nessas palavras, né? Optamos em ter um espírito de ousadia. Mas e aí? E aí? Existem pessoas do mesmo segmento meu que vendem R$1 milhão por mês desse produto. Então, 1 milhão. Você faz a conta em percentual. 4, 5, 3, 4, 10% de comissão, quanto dá isso? Mas você vai continuar dando os 10%? Se eu vender 10 milhões por mês, eu vou continuar com os meus 10%. Porque eu já tenho, né, a alegria de ofertar. Quando existe uma reforma, quando existe qualquer coisa, a gente se fala, amor, o que nós vamos fazer? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a gente, mas isso é uma outra parte, é uma outra questão. Mas você fez uma oferta de X e vai continuar com os 10%. Isso é um propósito nosso, meu e dele, porque nós temos um negócio junto. Sim. Da mesma maneira que eu tenho uma aliança com ela e nós somos fiéis um para com os outros, com o outro na questão do relacionamento, nós temos uma fidelidade no nosso negócio. E isso nos dá condição de ir além, sim, de avançar. Então, Deus tem nos abençoado, as portas têm se abrido por conta de uma confiança na palavra, exato, né?
e de um espírito de ousadia. Muito bom. Em relação aos dízimos e às ofertas, né? Como eu falei, eu cuidava da casa, fazia algumas vendas paralelas, mas comecei a ter um pouco de problema, o tempo foi passando, comecei a ter um pouco de problema para receber aquilo que eu vendia. E nós acabamos decidindo parar com as vendas, tal. E eu comecei a trabalhar com o Paulo, trabalhei 1 ano com ele, mas tudo que era meu era dele, e às vezes eu não tinha condição de comprar aquilo que eu desejava. Eu queria dar a minha oferta, eu queria falar, não, eu vou fazer, né? Eu queria ofertar, queria dizimar. E eu comecei a ficar, assim, falando com o pai. Falei, pai, eu preciso de um trabalho. Preciso de um trabalho, mas em ti eu descanso. E um dia o pastor falou assim, aqui no culto, viu, nós vamos fazer o projeto vai ser assim. Você não pode ficar de fora. Né? Você vai olhar lá na frente, você vai falar, você vai olhar e você vai falar que você fez parte disso. E eu tomei aquilo com tanta veemência dentro de mim, que eu falei, pai, eu vou vir ajudar no projeto social. E eu comecei a ajudar, e isso me deu tanto tanto amor, tanto carinho por isso, e eu continuei. Eu falei, pai, eu desejo contribuir com todas as reformas da igreja. Eu quero ser a primeira a levantar a mão. Eu quero ofertar na vida das crianças. Né? E eu comecei a orar certo. Falei, pai, eu preciso de um trabalho. Eu preciso trabalhar para pessoas que sejam de Deus. Pai, eu preciso de um trabalho que vai me dar satisfação. Eu não vou trabalhar para a pessoa porque eu vou receber um salário simplesmente. Não, eu quero trabalhar para uma pessoa que realmente eu acredite naquilo que eu faço. E Deus foi, sabe, e isso foi acontecendo, e graças a Deus eu recebi uma proposta de trabalho. No começo parecia que não ia, né? Parecia que as minhas capacidades intelectuais não seriam suficientes, mas o meu Deus, Ele há de suprir cada uma das minhas necessidades. Muito bom. E as coisas foram fluindo. Exato. Amém? E eu posso falar, eu faço parte dessa visão. Eu vou ser a primeira a dizer, não, eu quero ofertar, eu vou reformar. Amém? Amém. E você pode falar assim, por que é tão importante eles compartilharem essa experiência? Porque, gente, um casamento sem dinheiro é um casamento problemático. Quem aí já passou uns apertos financeiros aí? Levanta também, né? Talvez fala, pastor, já passou, eu estou nele faz uns anos, né? Então, tem gente que está nessa. Então, a gente sabe que é uma das coisas que a gente precisa que dê certo. E, gente, para avançar e para conseguir sair disso, é apenas sendo fiel no dízimo e na oferta mesmo. Né? Então, você percebe uma condição que começou com o desemprego, se transformou em um emprego, né? E o emprego começou a dar certo, o emprego onde a pessoa começou a ser fiel nas coisas, aí sai, não é, de um emprego onde informal, e aí começa Deus abrir outras portas para conseguir conciliar a parte do trabalho, a parte, não é, de servir na igreja, a parte de contribuir, não é? Então Deus é fiel segundo a medida da sua fidelidade, né? Muitas vezes Ele está querendo promover coisas, mas a nossa infidelidade tem impedido a gente de prosperar, né? Então lembra que é na sua estação, não é? Não querer, eu sonho o dia que eu vou dar R$1 milhão para ajudar no Irmão, só dá 1 milhão quem dá R$1, não é? Então se você hoje está no dia de R$1, seja fiel nessa estação, nos seus dízimos, nas suas ofertas, e as coisas vão dar certo, né? E um outro pilar que a gente fala sobre família é filhos. Quem tem filho aí? Né? Aqui já teve vontade de dar uns croques no seu filho aí, né? Todo dia, né? A gente vai... E aí, muito engraçado. E Paulinho, fala para mim, né? Você e a Débora, um pouquinho, como é que funciona essa parte dos filhos? Porque a gente sabe que finanças é importante, Deus é importante, mas essa relação, não é? Como é que vocês combinam? Tem combinado dentro de casa? Cada um faz o que quer, não é? Um espanca o outro. Como é que funciona aí? A gente sempre foi muito... Tudo que, em relação à educação dos nossos filhos, a gente tentou sempre conversar, ter diálogo. E os nossos filhos, a gente sempre criou numa relação de confiança. Sempre nós falamos para os nossos filhos, quem fala a verdade não merece castigo. E para você ter determinado tênis, você vai precisar, como que eu posso dizer? Merecer, sabe? E assim, muitos momentos, assim, hoje nós estamos vivendo numa fase da nossa vida que nós temos 2 filhos que estão se formando. Um na faculdade, outro em curso técnico, e eles têm o salário deles. Não é muito, mas graças a Deus tem suprido as necessidades. E no que eles têm ajudado financeiramente dentro da nossa casa, eles pagam a metade do curso deles,
né? Eles são pessoas que honram aquilo que eles têm, eles poupam, né? Economizam, são, né, meninos que, graças a Deus, os nossos filhos, eles reconhecem aquilo que eles têm. O Bruno, ele não trabalha e financeiramente ele não contribui, mas ele contribui lavando uma louça, arrumando o quarto, né? Fazendo aquilo que ele precisa fazer, porque ele estuda e a responsabilidade dele principal é estudar. Então, é assim. E assim, nos momentos que a gente viveu, né, as crianças foram crescendo, teve muito momento que a gente não tinha condição de comprar a melhor roupa. A gente tinha condição de ir no torra-torra. E estava tudo bem. Por que estava tudo bem? Porque os nossos filhos, eles aprenderam a honrar aquilo que o pai tinha. Amém? Se eu tinha condições de comprar a roupa do torra-torra, eu, como a esposa do lar, eu lavava a roupa perfeita, eu passava perfeito, e os meus filhos, eles saíam alinhadinhos de casa, e eles foram crescendo dessa forma, e é assim, é extremamente maravilhoso você ver que você está fazendo certo, e você está sendo direcionado pelo Pai. Se eu preciso trabalhar fora, né, cuidar da casa e fazer aquilo que eu preciso fazer, né, eu tenho que ter um tempo de olhar para os meus filhos e falar quão importante você é, quão importante a gente trabalhar junto na igreja, né? Eu falo que não existe recompensa maior, é o que eu falo para o Paulo, não existe recompensa maior de você acordar de manhã e você saber que o Pai está instruindo eles. Amém? Amém. E essa ajuda deles aí, essa parte legal, partiu deles ou vocês tiveram que ensinar, tiveram que falar sobre a importância de contribuir? Os filhos sabem sozinho, assim, vem uma inspiração do alto, tem que falar? Não, de forma alguma. A gente precisa sentar com os filhos, olhar no olho do olho e falar, ó, é assim, tá? É como a palavra, o Pai nos deixou uma palavra, né, com direções. E nós, como pais, nós precisamos ser direções para os nossos filhos. Filho, agora não é o momento. Agora eu não posso te dar o tênis A, eu vou poder te dar o tênis B. Né? Filho, ó, tem que economizar. Mas tinha isso, né? Às vezes eles pediam algo que vocês não tinham dinheiro para comprar. Com aí certeza. O que vocês faziam? Endividavam? A Vitória, a minha Vi, foi a que mais assim, que ela sentiu na pele, porque é menina, né? E teve momentos que ela queria determinada roupa, e eu falava, filha, ó, o papai está trabalhando em São Paulo, né? Ele não ganha muito, e a gente vai precisar juntar dinheiro para comprar tal tênis, para comprar tal calça, para comprar tal blusinha. Muitas das vezes, né? O Paulo falava assim, olha, amor, eu vou te dar tal dinheirinho para você comprar uma coisa para você. Eu não conseguia comprar para mim, eu tinha que comprar para os meus filhos. E eles foram crescendo nessa educação, sabendo valorizar. Que bom. Amém? Muito bom. E é interessante isso, gente, porque muitas vezes a gente vê pais que se endividam para dar o melhor para o filho. Né? E a sabedoria dentro do casamento é dar o melhor na estação que você está vivendo. Então, se você está vivendo uma estação onde o melhor é o chinelo que não é de marca, sabe, você não vai se endividar para dar o chinelo de marca, porque se você fizer isso, você está criando um monstro, não uma pessoa. Né? E a gente percebe hoje, eu lembro de um dia que eu fui na Pernambucanas e eu estava correndo atrás de celular, porque, né, quando eu tenho que comprar em mão, eu olho em todas as coisas da internet, eu vou na cidade, eu tento negociar para pagar o mais barato. Eu lembro que naquela onda de comprar, eu olhando, tinha um pai, uma mãe e uma menina. A menina estava com um smartphone já de última geração, só que saiu um outro que era o último do último do último. E aí a menina chorando. Eu olhei para o casal, o pai para a mãe, o cara com roupa simples, rasgada, aquela roupa chutada que você sabe que já lavou 1 bilhão de vezes. Né? E aí o pai falando para a mãe, não, mas eu não tenho dinheiro, a gente ainda está pagando esse que ela está com ele. E a mãe, não, mas você está vendo, ela está chorando. Se ela não tivesse celular de última geração, que os amiguinhos da escola vão falar, e não sei o quê. E a mãe convencendo o pai, que possivelmente era uma pessoa sem muitos recursos, fazer uma dívida para a menina ter um celular de 3 mil reais. Então eu vou falar para você, irmão, você como pai e mãe é responsável por colocar o limite nos seus filhos. Muitas vezes nossos filhos são mal acostumados e aí depois a gente não consegue lidar, porque vai lá e aí o filho no supermercado, em cada corredor se joga no chão querendo uma coisa.
Aí ele sai de lá com uma compra mais cara que a sua, porque cada lugar ele quer, e você vai dar. Sabe o que ele vai fazer na próxima vez? Ele vai querer 2 coisas de cada corredor. E vai chegar uma hora que você vai ter que deixar lá, irmão, seu carro, cartão de crédito, doar um rim, não sei o que você vai ter que fazer, não é porque ele vai meter o terror, vai fazer o louco. Então, é interessante isso, é muito oportuno essa posição que a Débora colocou, porque, se tem, glória a Deus, se não tem, nós precisamos ensinar os nossos filhos. Ah, pastor, mas se chorar, se jogar, se revoltar, sabe, querida, a gente continua fazendo aquilo que é certo, porque vai chegar uma hora que eles vão entender que princípios, estraguei tudo, né? Que princípios, eles não podem ser abdicados por circunstâncias. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, não crie monstrinhos. Beleza, amém? Então, a participação do pai e da mãe na formação de um filho é muito importante, porque é melhor você virar para o teu filho, vamos ter algo no valor de X e uma família sem dívida, do que você ter algo no valor Y e você acordar todo dia pela manhã e saber que você está endividado por algo que você poderia ter evitado. Então isso é importante, né? A gente conversa muito sobre dentro de casa com relação a isso. Quantas coisas elas não têm ficado para um segundo momento, porque outras são mais importantes. Sim. Formação de faculdade, de cursos, precisamos fazer isso agora, se dedicar a uma formação, né, para colher lá na frente. Então, a importância de explicar o porquê, o não, e por que o não, naquele momento, é valioso. Isso é importante, o porquê do não, né? Lá na frente, quando eles se formarem, porque por um período eles vão ficar juntos, vai chegar um momento na vida que todo mundo vai embora. Exato. E aí quando tiver lá, né, vou embora da minha casa, quando eu saí da minha casa, da casa dos meus pais, que eu vim trabalhar fora, eu me lembrava das coisas. Sim. Que a minha mãe falava. Não podemos fazer isso, vamos fazer assim, porque se nós fizermos isso, isso vai nos trazer uma dificuldade financeira, aí a gente não vai conseguir, aí isso vai tirar a paz no casamento, né? Vai tirar a paz entre pais e filhos, e não tem necessidade disso. Exato. Então, o diálogo, o não, porque o não naquele momento é muito importante. Exato. E aí agora vai uma dica para as mães, né? Tem coisa que a criança nem quer, mas a mãe quer tanto que a criança tenha, que ela coloca como se fosse uma vontade da criança. Você já passou por isso? Alguém passou por isso ou não? A mãe olha e, nossa, minha filha ia ficar tão linda com esse vestido, né? Fala assim, nossa amor, nossa filha está querendo um vestido, mas não é a filha que quer, é a mãe que está convencendo a filha a querer. Você sabe o que eu estou dizendo ou não? Então, irmão, ter esse equilíbrio é algo que é muito importante. Vamos avançar aqui, Paulinho e Débora, agora eu quero perguntar um pouco para vocês, falar sobre a questão do ministério, né? Porque vocês têm uma família grande, uma família de 3 filhos. Hoje, na realidade brasileira, já é uma família em comum, né? Porque hoje as pessoas têm 1 ou 2 filhos no máximo, né? E como é que funciona? Tendo o trabalho que vocês dois trabalham, tendo os filhos, né? Ainda tem a igreja, não é? Dá para se envolver, não é? Na igreja, tendo os 2 trabalhando fora e ainda tendo 3 filhos para criar, dá para envolver ou não dá? Não, certamente, tudo é possível. O que eu costumo falar é você pensar certo, você se organizar. Eu falo que a minha responsabilidade é manter a minha casa organizada, né? Poupar, cuidar. E eu tenho um trabalho circular, né? E quando eu estou no meu trabalho, a minha dedicação é exclusiva ao trabalho. E quando eu estou em casa, a minha dedicação é exclusiva à minha casa. Eu digo que tudo é questão de organizar, né? E Deus, ele não chama os desocupados, ele chama justamente aqueles que são ocupados. E o que eu falo que, se a gente se organizar, tudo cabe certinho. Né? Na nossa rotina diária, tenho tempo de ler, né? De crescer na palavra, tenho tempo de... Às vezes eu vou passar uma roupa e eu estou ouvindo louvor. Então, a gente tem oportunidade de servir ao Senhor em todo tempo, no trabalho, a gente tem oportunidade de servir ao Pai dentro da igreja, se preocupar, se colocar no lugar dos irmãos,
né? E está comandando, né, ajudando aí, servindo ao ministério. Sim. Tudo é possível, sim. E não briga. Eu vejo muita gente que chega e fala assim, pastor, eu não posso ajudar no ministério porque eu trabalho fora, meu marido também, a gente tem filho para criar, casa para arrumar, né? E de uma forma que assim, se eu participar desse ministério, o meu casamento vai passar por um dano, né? O ministério, ele prejudica ou ele auxilia essa boa convivência em família de vocês? Eu vejo da seguinte forma, que o casamento é como um cordão de 3 dobras. Ele não se separa. E o ministério, ele vem acrescentar crescimento. Então, eu vejo que você serve ao Pai, né? E o Pai cuida das suas coisas. Então, né, eu falo que, às vezes a gente fala assim, né, antigamente, às vezes eu tinha alguns pensamentos assim, e eu renovei a minha mente. Mas eu tenho tanta coisa para fazer, porque não sei o que lá, sabe? A gente se deixar, a gente vai reclamar mesmo, e as coisas não vão dar certo. Mas se a gente parar de reclamar e colocar cada coisa no seu devido lugar, qual que é a minha obrigação como esposa? Ser a melhor esposa. Qual que é a minha obrigação como mãe? Ser a melhor mãe. É manter a casa organizada, é fazer as coisas que eu preciso fazer, é fazer o meu trabalho melhor da maneira possível, né? Servir ao Senhor com os ministérios. E eu vejo assim, que no nosso casamento a gente conseguiu encontrar o equilíbrio. Entendi. Né? Que legal. E você não sente falta de nada, Paulinho? Quando você vê, exemplo, esse negócio assim, tipo, puxa, eu quero que a Débora não ajude porque a Débora nunca tem tempo para mim. Assim, como é que vocês conseguem, dentro dessa dinâmica, né, trabalho, filhos, igreja, exemplo, sobra tempo ainda, dá tempo para vocês, porque o casal precisa ter tempo para o casal, né? Se só viver para filho, só viver para trabalho, a gente acredita que não vai dar certo. Dá em meio a tantas coisas assim para passar tempo junto? É muito aquilo que ela falou, né? Você precisa ter uma programação. O pessoal me conhece muito com questão de horários, principalmente na minha casa. Horário para mim é um negócio certo. Se não tivesse horário, se não precisasse disso, Deus não tinha criado a noite, não tinha criado o dia, não tinha criado o relógio. Começa por aí, né? Se você é CLTista e agora tem o dedão digital lá, quem trabalha sabe, chega 10 minutos atrasado para ver o que acontece. Já era. Em casa, no casamento, também é assim. Se organiza, se programa, né? Nós já estamos vendo lá na frente daqui uma semana, daqui 10 dias, daqui 15 dias. Entendi. Temos o ministério, para mim é um pouco mais prático de fazer, né? Porque como eu não tenho aquela obrigação de estar ali, se você é um CLTista, você tem que cumprir aquele horário. Fora isso, você pode se organizar, arrumar um tempo e fazer. Sim. No meu caso, às vezes eu consigo parar, que coisas que eu tenho feito, né? Às vezes você precisa de alguma coisa, faz, ajuda e volta. Sim. Mas assim, quando você se organiza, quando você conversa, quando você se programa, você tem tempo, né? Muitas das vezes existem eventos da igreja que é onde nossos filhos vão participar. Então, a gente já sabe que em determinado período nossos filhos vão estar participando de algo que, às vezes, nós não vamos ter necessidade de estar. Aí é onde a gente dá os perdidos nossos. Entendeu? Mas é tranquilo, dá para se organizar sim. E quando você convida Deus para estar contigo em tudo que você vai fazer, fica mais fácil. Senhor, faz parte do meu negócio, da minha vida, do meu casamento. Faz parte de onde eu for. Deus precisa estar envolvido, independente do que seja. Né? Porque você está em linha com a palavra dele, e você, de uma maneira ou de outra, ele vai se envolver com você. Sim. Né? Então, envolva Deus, convide ele para estar contigo onde você for. Eu sou assim, Deus, no braço esquece, não vai. Mas eu sei que eu posso contar com a tua direção, com a tua sabedoria, né? E ele tem nos ajudado. E os perdidos têm acontecido. Isso mesmo. Né, gente, e é tão interessante que se a gente chega nessa vida de equilíbrio, a gente consegue colocar a nossa família dentro do ministério. Né? Quando a gente olha para a vida mesmo do Paulinho e da Débora, quem acompanha, você percebe que o tempo todo eles estão fazendo as coisas dentro da igreja juntos. Eles estão lá, toda terça-feira lá, estão lá no ID, aí vai lá, tem aqui o Integração. Então, muitas vezes a gente dá desculpa que não tem tempo, não é eu preciso ficar com a minha esposa. Mas se você trouxesse ela para trabalhar junto com você, trouxesse o seu marido, envolvesse seus filhos, vocês conseguiriam ter tempo de qualidade dentro da igreja. Isso ia promover um crescimento para vocês, ia promover uma unidade para vocês, não é? E ia sobrar tempo para outras situações.
né, mesmo como o Paulinho estava compartilhando comigo, eles às vezes vão buscar as crianças, não é, e vai conversando do carro enquanto está indo buscar, né, as crianças, né, o tamanho dos marmanjos que está ali, né, a Vitória, o Henrique tudo grandão, o Bruno já está ali, então muitas vezes você está no carro, tem que ir de um lugar para o outro, aí vai no WhatsApp, vai no Instagram, não é, o marido vai dirigindo, a esposa vai dirigindo, então usar desse tempo de uma forma boa é uma das coisas que vai fazer com que você tenha mais tempo, né, gente, tempo se faz, não é? E o tempo se faz exatamente como o Paulinho disse, com a organização, né? O que é que eu vou fazer? Porque muitas vezes a gente perde tanto tempo em mídia social, aí a gente vai lá e não pega para fazer acontecer, aí o marido vê lá a esposa ralando para limpar a casa sozinha e ele jogadão no sofá. Se ele parasse e ajudasse a esposa, ia fazer em menos da metade do tempo, não é? E os dois iam poder ter tempo junto. Eu sofro. Você vê como é. E aí, às vezes, ao contrário, não é, o marido está lá, não é, trabalhou, fez aquele negócio, né, e a esposa está lá largadona, porque afinal de contas é isso, responsabilidade do marido. Gente, no casamento, tudo é junto, tudo é um só. E se a gente conseguir somar forças, a gente vai ter uma família bem-sucedida, não é, com 3 filhos, os 2 trabalhando fora. Então, qual o intuito da gente estar aqui, e o Paulinho e a Débora tá compartilhando um pouquinho dessas experiências? É para que você entenda, querido, que é possível ter uma família, sim, saudável nos dias de hoje. Mesmo os 2 trabalhando fora, mesmo o Paulinho viajando direto, né, Paulinho? Acorda de madrugada, vai viajar. Então você percebe que ele tem os filhos. Pastor, é uma família perfeita? Eu acredito que talvez não, né? O Paulinho já errou esse ano alguma vez, Débora? Já errou? A Débora errou, Paulinho? Um monte. Não é um monte, né? Né? Então, para você, acontece isso, mas nós estamos caminhando para melhorar. A ideia é que você tire e extraia, não é, dessa administração em forma de conversa, os princípios. Não é, se eu quero ter uma vida financeira na minha família abençoada, nós vamos os 2 dar o dízimo e dar as ofertas. Se nós queremos ter um relacionamento saudável, nós vamos ter um diálogo, nós vamos ter tempo um para o outro. Eu não sei se você percebeu, mas o lugar onde o Paulinho achou a embalagem, não é, que ele está fechando um negócio essa semana, foi levando a Débora no cinema. Talvez você não está fechando o negócio porque você não está levando sua esposa no cinema. Não é? Olha aí o segredo, né? Talvez você não arrumou outro emprego, não é, porque você não está levando ela para passear. Então, irmão, o tempo se faz, não é? Tem sessão, não é? É perto da madrugada, 11 horas, meia-noite, sabe? Deixa com a avó, deixa com o vô, vai ter acampamento, vai ter BF, larga a criança na BF aqui e vai dar um perdido, como o Paulinho disse, né? Vai lá passear, vai comer uma coisa, vai chupar um sorvete, não é? Vai ter um tempo de andar no bosque. Irmão, tempo se faz através das nossas prioridades. Daí, para a gente encerrar aqui, Paulinho. Deixa eu só fazer uma colocação. Pode colocar aí. Mesa. Tem uma coisa chamada mesa dentro de casa. Então, muitas das vezes, se compartilha as coisas na mesa. Não se usa telefone, não se usa Instagram, não se usa nada, né? Sábado, domingo, num almoço, que é o tempo que a gente tem junto, né? Porque os filhos fazendo curso, final de faculdade, né? Então, muitas das vezes, o tempo fica curto. Então, existe um momento que é uma refeição. É ali onde você acaba descobrindo as coisas, você acaba conversando, né? Você acaba se envolvendo. Exato. E tem um momento que você consegue contribuir. Sim. Quanto mais você ocupa seu tempo, você não tem tempo para discutir, Exato. porque nós não temos tempo. Às vezes a gente começa a discutir, aí a gente se lembra que precisa de fazer alguma coisa, pronto, acabou ali a discussão. Então, quanto mais você envolve, você não tem tempo para ficar doente, porque se você ficar sem fazer nada, vai aparecer doença, vai aparecer tudo quanto é coisa que não presta. Exato. Então, você ocupando o seu tempo para Deus, né, não ocupando tempo com coisa que não presta também é fria, né? Mas você ocupando o seu tempo com Deus, se envolvendo a tua família, você não vai ter tempo de discutir, quem é marido, né, quem é casado, né, não vai ter tempo de discutir, e se você é solteiro, você não vai ter tempo de ficar doente. Exatamente. E são 2 coisas que... E usa a mesa, porque a mesa para a família é o melhor lugar. Exatamente, é isso que a gente compartilhou naquela ministração para filhos, né? Então, não coma na frente da televisão, tenha tempo com a sua família. Seu filho, eu vou comer na frente da televisão. Não, você vai sentar aqui com a gente, não é? Ele vai aprender, vai conversar, né? Vai aprender a ser gente, não bicho do mato, né? Então, vai se socializar para quê? Para que eles se inspirem em vocês. Para a gente finalizar aqui, Paulinho,
né? E Débora, eu quero que vocês compartilhem aí. Teve alguma vez na vida de vocês, que já casados, né, como família, que vocês desfrutaram de algo sobrenatural, de algum testemunho, alguma coisa que vocês aí querem compartilhar para a gente encerrar? Um milagre, só um momento. O milagre, vários milagres já aconteceram. Esse Deus está aqui com o microfone já é um. Eu vou começar, depois você termina. Amém? Um dos nossos milagres é a gente estar aqui hoje juntos, porque assim, nós tivemos muito problema, mas muito problema. E Deus nos ensinou a não desistir. Isso mesmo. Amém? Isso mesmo. Falando em milagres, quando nós começamos o nosso relacionamento, foi um início muito difícil. Por quê? Porque se tinha muitas pendências, né? Se devia-se muito. Eu vim de uma perda muito grande, de uma situação muito difícil. Então, aquele momento para nós era um momento onde a gente não conseguia fazer nada. Você sabe o que é você não fazer nada? Você tem um sonho de comprar algo, mas você precisa comprar em 2 vezes, você não tem crédito. Em 10 vezes você não tem crédito. Aí o que aconteceu? A gente começou a ter o entendimento da palavra, e a gente começou a entender que oferta era importante, que dízimo era importante, e que você caminhar lado a lado com Deus era importante, que você trabalhar era importante, e que o mais importante de tudo era você ter um querer na tua vida, que você precisava resolver uma situação e não deixar pendência. E aí o que nós começamos? Nós começamos a praticar isso. Nós pagávamos aluguel caro, algo que, embora dinheiro de aluguel, quem paga sabe como é, o negócio vai e não volta mais, é bom só para quem tem o imóvel. E aí a gente tinha aquele desejo no coração de ter a nossa casa. Deus, nós temos que ter a nossa casa, temos que ter a nossa casa. E aí mesmo numa situação difícil, uma situação onde nada ainda estava resolvido, nós começamos a declarar, a orar e a procurar imóvel. Vamos ver um ali, vamos ver um aqui. E paralelo a isso, nós fomos negociando. Negocia-se uma situação aqui, uma situação aí. Chegou num determinado ponto da nossa vida, aonde tudo acabou se resolvendo. Amém, está tudo bem, tá. Vamos procurar um imóvel definitivo. Mas a gente tinha o sonho de ter um imóvel onde a gente pudesse ter a oportunidade de receber pessoas, que o desejo nosso era receber pessoas. O desejo nosso era ter gente com a gente, compartilhando, né? Aí fomos, né, procuramos alguns imóveis, encontramos o imóvel que hoje a casa que a gente tem, fizemos um financiamento, compramos um imóvel para pagar em 30 anos, uma parcela equivalente ou maior ao aluguel, mas aquilo era nosso. Amém, tudo feliz. 2 anos depois que nós compramos o imóvel, o que aconteceu? Paulo desempregado. Só para ajudar. Aí quando tudo isso aconteceu, a primeira coisa que veio, e aí, você não vai conseguir pagar. E agora? Você não vai ter um salário para você manter a sua casa, os filhos ainda pequenos, e pagar. Você vai ter que vender, você vai perder, você vai devolver, teu nome vai para o Serasa. Só que o que a gente fez? A gente não desistiu. A gente não desistiu. Se Deus não deu condição de a gente conquistar isso até aqui, não é agora que Ele vai deixar, né, a gente perder. Até porque a gente já estava há um tempo praticando a palavra, já conhecia, né, durante um período, a gente já tinha conhecido, a gente já conhecia o poder. E aí o que aconteceu? Junto com a minha demissão, veio um processo trabalhista. Por que um processo? Porque eu trabalhava fora, eu tinha direitos, algumas coisas de viagens, que até então não eram pagas,
né, de sair 2 da manhã, 3 da manhã, chegar meia-noite, 1 da manhã em casa, ficar fora, dormindo em hotel, e aquilo gerou-se um processo trabalhista. E aí o que nós fizemos? Montamos um processo, e Deus nos honrou, que nós acabamos e ganhamos esse processo. Nós acabamos ganhando. Ah, você ganhou o processo, eu ganhei, legal. Como é que você vai receber se a empresa que você faliu está em recuperação? Não vai receber. Tem um monte de gente que saiu na mesma época que a sua, que nem protocolou o processo ainda, que está na mesma situação. Falei, meu Deus é fiel, Ele não vai me abandonar, eu sou fiel a Ele. O que aconteceu? Negociamos, recebemos parcelados. Quitamos a casa que era para 30 anos em 9. Glória a Deus. E Ele nos deu condição não só de quitar, de ter mais que um veículo, para a honra e glória dEle, para trabalhar para Ele, que está disponível para Ele, né? Quitado, nossa casa quitada. Tudo por quê? Tudo porque nós confiamos, nós acreditamos, e por nenhum momento, a partir do dia que nós conhecemos a palavra, nós retrocedemos. Então, qual é o segredo? Ser fiel a Deus e não retroceder. Amém. E não retroceder. Se você retroceder, você perde tudo aquilo que você fez lá atrás. Né? Você fez um propósito de estar, né, para todo sempre, né? E aí, quando você desiste disso, você perde, você tem que começar tudo de novo. É como plantar uma semente de novo. Então, esse é um dos, né? Tem N, se a gente for contar aí, tem uma lista. Mas esse é um que a gente tem alegria de falar. Né? Porque era um sonho que a gente tinha de ter uma casa, de ter espaço para receber pessoas. Ele falou, estou aqui a tua casa, você tem um desejo de trabalhar na minha obra, vai lá e trabalha. Você quer um carro grande para andar com a tua família e fazer a obra fazer a minha obra, toma aqui. É assim que ele faz. É isso mesmo. Muito bom. Para finalizar, quando você trabalha para Deus, Ele trabalha para você. E não tem erro. Amém? Exato. Nós somos testemunho vivo. Amém. A melhor Amém. escolha que a gente pode fazer. Então, gente, a ideia da gente estar aqui falando um pouquinho, conversando, é estar compartilhando com você que é possível dar certo. Né? Talvez de uma forma diferente, você está acostumado, né, com uma pessoa falando, teve experiência de 2, né, agora você está tendo experiência, né, como se fosse uma conversa. A ideia, querida, é que você entenda que não é um bicho de 7 cabeças. Não é viver um casamento bem sucedido, dá certo, tem dificuldade sim, mas se nós fizermos as coisas de uma forma correta, vai dar muito, mas vai dar muito certo, né?